Hello guys! Olá pessoal! How are you doing? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem, ok? E eu sou a sua teacher Valéria e estou aqui para convidá-los para mais uma English class, right? Mais uma aulinha de inglês. Como vocês sabem, eu estou sozinha, então eu vou tirar a máscara, right? Bom, na aulinha de hoje nós vamos continuar, não é isso? Falar do simple present, do presente simples, dos demais verbos da língua, certo? São aqueles verbos que eles necessitam de um auxílio, ok? Para fazer perguntas, para negar e para formar as suas short answers, as suas respostas curtas, right? Let's go then. Vamos lá então. Olha só. Para começar, vocês lembram que eu falei para vocês que conjugar verbos em inglês é muito fácil, não é isso? Mas nós temos que observar a terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Vamos lá. I, you, he, she, it. Muito bem. He, she, it. Ele, ela e o it usado para objetos, lugares, animais, coisas, right? Então, olha só. Quando nós estamos falando da terceira pessoa do singular, isso tudo é do presente simples, Estamos estudando o tempo presente. Isso só acontece neste tempo. Nós temos uma pequena mudança no verbo, certo? Regra geral, acrescenta-se S, Olha só, por exemplo, o verbo to work, que é o verbo trabalhar, funcionar. I work, you work, he, she, it works, Vejam aqui que acrescentou o S. Se eu fosse continuar, seria o you work, they work, Todas as pessoas, exceto o he, she, it, eu escreveria apenas o próprio nome do verbo sem o to, work. Na terceira pessoa, he, she, it, nós vamos acrescentar um S. Quando eu digo acrescentar o S, certo? É a regra geral. Então, na grande maioria dos verbos, nós iremos acrescentar um S. Regras para a terceira pessoa do singular. É apenas para a terceira pessoa do singular. Mas alguns verbos, Eles se modificam mais um pouquinho. Não vai apenas acrescentar o S. Olha só. Alguns verbos, quando terminam em Y, não são todos, presta bem atenção. Alguns verbos, quando terminam em Y, nós tiramos o Y e acrescentamos IES, ok? Tiramos o Y e acrescentamos IES. Mas quando é que isso acontece? Quando o Y ele é precedido de uma consoante. Como assim, teacher? Quando antes da letrinha Y, o verbo tem que terminar em Y, mas antes do Y tem que ter uma consoante. Quando o verbo que terminar em Y for precedido de uma consoante, como aqui o verbo study, que é o verbo estudar. Veja que antes do Y aparece a letrinha D. Então, nós retiramos a letrinha Y e acrescentamos IES, ok? E temos também outros verbos da língua que também tem outros tipos de mudança. Olha só. Quando o verbo termina em O, SH, CH, X, SS e ES, certo? Nós acrescentamos ES. Presta bem atenção, vou repetir. Quando o verbo termina com a letrinha O ou com as letrinhas SH, CH, X e duplo S, SS, nós acrescentamos ES, ok? Então, vamos comigo aqui, vamos resolver alguns aqui. Eat, to eat é o verbo comer. Eat, veja que eat termina com a letrinha T. A letrinha T não tem nenhuma regra especial, certo? Ela vai seguir a regra geral. E qual é a regra geral? Acrescenta-se S. Então, se eu digo I eat, you eat, eu vou dizer he, she, it, eats, right? Play, presta bem atenção, play. Play é o verbo jogar, brincar, tocar, right?
esse verbo, ele termina em Y, mas ele não é precedido por uma consoante. Ele é precedido por uma vogal. E não tem nenhuma regra especial quando o Y ele é precedido por uma vogal. Ok? Então, o verbo to play, ele vai cair na regra geral, que é apenas acrescenta-se o S. Então, play vai ficar plays. To swim. Swim é o verbo nadar. To swim, ele termina com a letrinha M e não existe nenhuma regra especial. Ele vai cair na regra geral, certo? Swim fica na terceira pessoa, swims. Write. To write é o verbo escrever, certo? Ele termina em E. Não tem nenhuma regra especial para ele. Ele vai cair na regra geral, que é a regra comum, certo? Que acrescenta-se S. Mais uma vez, eu venho dizer a vocês, esse S aqui não indica plural, não indica também posse, não é o caso possessivo, é apenas a terceira pessoa do singular que ela aumenta a letrinha S só na sua terceira pessoa, ok? Bom, então aqui é a regra geral, a maioria dos verbos cai nessa regra aqui, certo? Agora vamos ver o Y e vamos comparar, né, esse verbinho com esse verbinho aqui mais uma vez. Então, olha só, qual é a regra dos verbos que terminam em Y? Como, por exemplo, to study, certo? To study termina em Y, right? Bom, eu só vou acrescentar IES quando essa letrinha, que é o Y, ela estiver precedido de uma consoante. Opa, então se o verbo termina em Y e é precedido por uma consoante, então vai ficar studies. Eu vou acrescentar IES. IES. I study, you study, he, she studies. Right? Mas por que to play, que é terminado em Y, não caiu nessa regra aqui? Mais uma vez, porque play, que é o verbo brincar, jogar, tocar, ele é precedido por uma vogal, ó, A. Então, vai cair na regra geral, right? Vamos lá. Cry. Cry é o verbo chorar. Veja que o Y está precedido de uma consoante. Então, vai ficar cries. I cry, you cry, he, she, it cries. Try. Try é o verbo tentar, experimentar. E ele é precedido também por uma consoante. Então, ficará tries. I try, you try, he, she, it tries. Spy. Spy, que é o verbo espionar, também o Y ele é precedido pela letrinha P, que é também uma consoante. Então, vai ficar spies. I spy, you spy, he, she, it spies. Fly é o verbo voar, também precedido por uma consoante. Então, vai cair na regrinha de retira-se o Y e acrescenta IES. Right? Mais uma vez, a gente só faz isso quando o verbo que terminar em Y, a letrinha Y for precedido de uma consoante. E a outra regrinha também, não é? Que ela é maior, é quando o verbo terminar em O, SH, CH, X e SS. Nesse caso, a gente vai, além de colocar o S, vai colocar o ES. Por exemplo, go. Go é o verbo ir. I go, you go, he, she, it goes. Eu vou acrescentar ES, ok? Eu vou acrescentar ES. I go, you go, he, she, it goes. Wash. Wash é o verbo lavar.
Então, wash termina em CH. Então, mais uma vez, eu vou acrescentar ES. I wash, you wash, he, she, it, washes. Watch. Watch é o verbo assistir, certo? Termina em CH, então vamos lá. Fica watches. I watch, you watch, he, she, watches. Mix. Mix é o verbo misturar, certo? Termina em X, vai ficar mixes. I mix, you mix, he, she mixes. Kiss. Kiss é o verbo beijar. Olha aí que verbo legal, não é isso? Ele termina com duplo S. Então, I kiss, you kiss, he, she kisses. Olha aí, kisses. Então, pessoal, para vocês entenderem melhor, tirando esses dois, se não terminar em Y precedido de consoante e de não terminar com essas 5 terminações, cai na regra geral, ok? Se não cair aqui e não cair aqui, certo? Vocês não tenham medo. Vai a regra geral, que é acrescenta-se S. Se vocês aprenderem essas duas, essa aqui é só colocar a letrinha S, right? Bom, no exercício de vocês, certo? Nós temos aqui, né, no material de vocês, nós temos aqui uma explicação e em seguida nós temos aqui 2 colunas com verbos, que eu quero que vocês coloquem esses verbos na terceira pessoa do singular, certo? Não precisa colocar o subject pronouns, não precisa colocar pronome, eu só quero que transforme o verbo como se fosse na terceira pessoa, seguindo essas regrinhas. E aproveitem, ok? Para conhecer e aumentar esses verbos. É o vocabulário. Pesquisa no dicionário, certo? O que significa cada verbinho desse, caso vocês não saibam, ok? Isso vai ajudar vocês a aumentar o vocabulário, porque nós precisamos muito de vocabulário agora para começarmos a trabalhar com textos, ok? Bom, aqui nós temos um exercício que vai envolver o do e o does, o don't e o doesn't, right? Bom, eu vou fazer aqui 2 exemplos com vocês. O número 1, me acompanha aí. Olha só, pessoal, prestem bem atenção. O número 1, é a primeira frase do exercício de vocês, certo? O exercício é simples, vocês vão inserir o do, o does, o don't e o doesn't. Mas eu quero que vocês também saibam toda a tradução e entendam a estrutura da palavra. Olha só, vou fazer esse exemplo aqui com vocês. Por quê? Porque aqui também aparece um do, certo? A primeira coisa que a gente tem que saber, a gente sabe que o do, que nós vimos na aula passada, não é um auxiliar do presente, certo? Lembra que os auxiliares são do e does. Aprendam a fazer esse desenho. Os auxiliares do presente são do e does. Nós usamos para quê? Para negar, para fazer perguntas e para, né, fazer as short answers, ok? Então aqui, what, alguma coisa, you do in your free time. Em português a pergunta é, o que você faz em seu tempo livre, ok? Free time significa tempo livre, right? Então, veja só, esse do aqui não é o do desse auxiliar aqui, não é o auxiliar, certo? Esse do aqui é o verbo to do, que significa fazer. Eles se parecem, mas gramaticalmente são diferentes. To do é o verbo fazer e esse do aqui é o auxiliar, certo? E eu sei disso vendo a estrutura. Você faz dentro do seu tempo livre, você faz no seu tempo livre. O que você faz no seu tempo livre? Como é uma pergunta, não é? Nós temos que usar o auxiliar, o subject pronoun, que é a pessoa, certo? É you, então aqui vai ser o auxiliar do. Se fosse he, she, it,
Aqui seria does. Então, como eu vou ficar? What do you do in your free time? What do you do in your free time? O que você faz em seu tempo livre? Esse do aqui é o auxiliar do presente, né? Que está auxiliando o verbo a fazer uma pergunta. E eu vou usar o do porque para a pessoa you eu vou usar o do. E esse outro do aqui é o verbo to do, que é o verbo fazer. Right? Então, what do you do in your free time? Eu queria fazer esse exemplo para que vocês identificassem, né? Que são coisas distintas. Aqui é um verbo e aqui é um auxiliar. Right? E, fazendo agora, se aqui fosse, presta atenção, se aqui fosse he, se aqui fosse he, what he do in your free time? O que ele faz no seu tempo livre? Aí aqui seria o auxiliar does. Porque para he, she, it, eu vou usar o does, ok? E aqui é o verbo to do, que é o verbo fazer. O que ele faz no tempo livre dele, não é? No tempo livre dele. Como aqui é ele, aqui eu vou mudar para dele. What does he do in his free time? Ok? O que ele faz no tempo livre dele. Então, era isso aí que eu queria chamar a atenção de vocês. Right? Então, tem bastante exercício aí para vocês fazerem. Kisses, beijos, kisses in your heart, beijos no coração. Bye, bye!